fazer música é um exercício de fantasia, né? Comecei a batucar o violão. Meu pai viu isso e disse para mim, disse, olha, estás querendo aprender música? Eu tinha 6 para 7 anos, né? Estás querendo aprender música? Então eu vou te ensinar violino. Porque o violão não é um instrumento sério, mas o violino é um instrumento de concerto, um instrumento sério. Avacalhou com o violão. O Edino Krieger vivenciou uma refração muito comum ao violão por volta da década de 1940 no Brasil. E a mudança para o Rio de Janeiro ampliaram as oportunidades, o que veio desembocar na sua temporada em Londres, onde estudou com Lennox Berkeley, um compositor britânico importante para o violão. Ele escreveu um concerto para violão e orquestra. E embora o Edino Krieger tenha sido motivado a ser um violinista, ele era muito seguro em ser compositor e seguir a sua carreira. Dos seus conhecimentos de novas técnicas de composição, surgiram obras muito arrojadas. E a ritmata está dentro desse caldeirão criativo. Se estamos falando do começo da técnica expandida para violão no Brasil, a ritmata ocupa o lugar de peça pioneira. Não somente por seus conteúdos com técnica expandida, mas pela organização arrojada, fazendo com que um serialismo atonal converse com percussões no tampo, nas cordas. E a ritmata foi, durante muito tempo, a obra brasileira mais tocada depois da obra de Villa-Lobos. Frequentemente peças de confronto em concursos nacionais e internacionais. E tem um número considerável de gravações. No catálogo da biógrafa do Edino Krieger, a Ermelinda Paz, só no Brasil encontram-se 6 gravações, incluindo a minha. A ritmata foi a encomenda do Turíbio Santos, né? Para um disco que ele fez pela Erato, lá em Paris, né? Ele tinha um convite para editar na Maxi Chic uma coleção Turíbio Santos de música brasileira para o violão. Eu fiz a ritmata, que eu chamei de tocata para violão, né? E foi o Turíbio que rebatizou. Disse, olha, isso é uma tocata rítmica, eu daria o nome de ritmata, porque é uma tocata rítmica. Um nome muito feliz e sonoro, né? Ritmata. Na minha opinião, tocata representaria pouco da amplitude da obra, pois ela também possui um desenvolvimento rítmico não muito usual. Deslocamento de acentos, alternância de compasso, aleatoriedade controlada da duração. E nessa peça, né, eu usei um pouco dessas brincadeiras que eu fazia com violão, de percutir nas cordas, no começo da ritmata, né? Tem um tapping que eu não sabia nem que chamava assim. No doutorado, eu comecei essa pesquisa sobre a técnica expandida no Brasil e quando eu fiz uma entrevista com o Edino, uma das primeiras frases que ele me falou é que ele gosta de fazer música tonal para violão, porque o instrumento é ótimo para desenvolver as dissonâncias, elas não soam tão agressivas aos ouvidos, denotando que quando você compõe para grandes grupos, orquestras, vozes, principalmente metais, né, o cuidado tem que ser muito redobrado. Eu tinha feito mais tapping nessa ritmata, entende? Foi o Turíbio que tirou, deixou só o do início, né? O Sérgio Assad me disse, oh, você sabe que você inventou o tapping no violão? Porque essa primeira composição para violão, composição de concerto que tem percussão nas cordas do violão. Eu não sabia nem que era esse nome. Isso aí era uma coisa que eu fazia para me divertir no violão, né? Essas batidas que provocam bitom, né? Ou seja, 2 sons acontecem quando você percute o instrumento. Dá a sensação de que o compositor está pensando no performer. Ou seja, você vê um violonista clássico entrando de casaca no palco, né, para uma plateia acostumada ao tradicional, e inicia a obra com essa batida provocativa, anunciando como a obra deve ser apresentada, né? E na sequência a gente percebe que a obra apresenta processos diatônicos tradicionais, da seresta, do choro, porque a gente ouve o motivo principal na voz grave insistentemente.
E ele é intercalado por organizações melódicas tonais, seriais e de percussões diversas, em diversas regiões do instrumento. O que eu acho bacana nessa obra do Edino Krieger é que a percussão ela dá um molho, né? Ela dá um colorido, é um elemento provocante, né? É um elemento que, de repente, faz com que o público se desperte para a música. As técnicas expandidas utilizadas na ritmata
constituem corpos estranhos no tecido intercalado entre o diatônico, o cantável, e o atonal, não cantável. Vemos percussões no tampo que são apresentadas na primeira seção de forma reduzida e logo são alargadas e desenvolvidas na seção final. Isso dá meio que sustentação à abertura da obra, aquela batida lúdica, né? É uma provocação do compositor, né? Pois ao longo da escuta, a sonoridade com recursos expandidos vai tomando lugar no primeiro plano da música. É um procedimento comum em compositores experimentais. É como se num quadro, para representar paisagens, os materiais, né, textura, tinta, gama de cores, traços leves e fortes, a velocidade do traço, né? Essas coisas tivessem um ritmo tão latente que tomaria o lugar da informação que aquele pintor se propõe. Stravinsky fez essa provocação na Sagração da Primavera. Isso foi uma novidade, né? Ou seja, trazer a cozinha, que é chamado, né, a percussão, e os metais para frente, fazendo ritmos complexos, né? Enquanto que as cordas, instrumentos nobres, tocam uma melodia tabula rasa, como se chama, né? Paralelamente, o expressionismo da segunda escola de Viena apostou na troca do sistema de composição. O serialismo e atonalismo transcenderam o tonalismo, como dizia o Kohreuter, ele falava transcender o tonalismo, né? Além desses movimentos, Edino viveu a transição do serialismo integral, que incluía o ruído nos corpos sonoros. A grande cartada do Edino Krieger na ritmata foi colocar no primeiro plano, no foco, esses procedimentos que até outros compositores exploraram. Que ela consegue ser uma obra ao mesmo tempo muito violonística, no sentido de que a gente tem a impressão de que tudo é desenhado sobre o braço, sobre as cordas do violão. Elas têm uma organicidade muito forte, a gente não tem aquela sensação, quando toca a ritmata, de que você está, enfim, fazendo uma coisa que o violão não é capaz. Pelo contrário, dá a impressão que todo o material musical meio que nasce do violão. Mas ela também tem um elemento de composição mais intelectualizada, que é muito forte. Ela tem elementos até de série de 12 sons, intervalos que são constantes, com os quais ele brinca ritmicamente, e essa alternância, claro, entre sons percussivos e assim dá sempre a impressão que tem uma corda que está em oposição aos acordes na música, né? Isso é uma coisa que perpassa a ritmata toda. A escrita do Edino Krieger é conectada com a escrita de muitos compositores da década de 60. Além de Leo Brauer, em Cuba, o Hans Werner Henze na Alemanha, Kotonsky na Rússia, Álvaro Company na Itália. Esses compositores eles começaram a criar séries de timbres. E o violão é um prato cheio. Um instrumento que você pode produzir o ruído, a técnica expandida, muito próximo, muito facilmente. A gente diz que é muito próximo da fonte sonora. Então, um pianista, por exemplo, quando ele vai mexer na corda do piano, é uma coisa um pouco mais difícil dele fazer, né? E também, por exemplo, se você vai pedir para um instrumentista de corda de uma orquestra bater no instrumento, um instrumento centenário de $100 mil, você pode ter algum problema. Eu acho que somos muito sortudos, nós violonistas, por termos mais de uma obra dele, porque muitas vezes você tem um grande compositor que escreve aquela obra e a gente fica só salivando por ter outras. No caso dele, ele escreveu a Passacaglia para Fred Schneider, uma obra espetacular, um pouco mais convencional formalmente do que a ritmata, eu acho. A Passacaglia para o Fred Schneider foi encomendada pelo Barbieri, que tinha um duo com o Fred, né? É baseado nessa forma, né? De ter uma ideia melódica básica, né? E depois de fazer várias variações em cima disso e tal, mudar a própria ideia original, enfim, né? A forma da Passacaglia. A Passacaglia eu acho uma obra mais soturna, como convém ao tema, afinal é uma espécie de tomboa, uma espécie de endecha, né, para uma pessoa que morreu. E os concertos, né, ele tem esse maravilhoso concerto para 2 violões,
que eu acho que é uma obra que deveria ser tocada com muito mais frequência, por ser extremamente bem construída. Esse concerto foi uma encomenda para o Sérgio e o Odair, né? Fiz o primeiro movimento e estive na casa do Sérgio e o Odair lá em Bruxelas, né? Assisti o concerto deles lá, sabe? E aí eu fiz o terceiro movimento e eles disseram assim: mas o terceiro movimento você carregou na mão, né? Eu disse, mas é porque eu assisti o concerto de vocês e eu disse assim, não, eu estou sendo muito bonzinho, eu vou carregar um pouco mais nesse último movimento do concerto para 2 violões. A gente sabe que quando o Edino se dispõe a escrever uma obra para uma encomenda, para um festival, o que vai vir é uma obra maravilhosa. Inclusive porque ele é uma personalidade conciliadora, né? Especialmente nas vanguardas brasileiras, a gente teve aquele embate muito forte nos anos 60 entre os internacionalistas, né, que estavam ao redor do maestro Kallreuter, e aqueles nacionalistas que já eram vistos na época como uma coisa um pouco passé. No Brasil aconteceram essas brigas estéticas musicais, em que o Camargo Guarnieri partiu muito virulento para cima do Kallreuter. O Camargo Guarnieri dizia que o Kallreuter estava subvertendo os jovens a um sistema musical que corrompia valores culturais, né? Que o próprio Edino contestou, né? O Camargo foi um dos primeiros amigos do Kallreuter quando ele chegou no Brasil, né? O Kallreuter sempre passou muita dificuldade no início, quando ele chegou no Brasil fugindo, né, do nazismo na Alemanha, porque ele era casado com uma judia, então a mulher dele teve que fugir da Alemanha, senão ela ia parar no campo de concentração, né? Eu fiz uma resposta no jornal ao Camargo Guarnieri, entendeu? O próprio Dino falou, né, a utilização de uma técnica precisa de composição, no caso a dodecafônica, não implica a adoção de princípios estéticos que recusem ou destruam o nacionalismo essencial. Ele adotou uma posição equidistante, muito sensata, inclusive porque ele, acho que no fundo, ele é um compositor neoclássico. Claro que neoclássico é um termo que abarca muitas estéticas contraditórias, mas ele tem um respeito pelas formas consagradas, pelo passado, por uma maneira dialética de lidar com a forma musical e com a disposição do material musical, né? Eu conheci o Edino Krieger na Funarte, na década de 1990. Ele promoveu uma série na sala Sidney Miller e convidou o Quarteto de Violões de Curitiba, do qual eu fazia parte, a participar dessa série. O Kallreuter, com quem eu estudava a análise musical na época, estava nesse concerto. Acabei tendo uma música minha inscrita nesses festivais internacionais da canção popular, né? Aquela multidão nas galerias lá do Maracanãzinho, né? 30 mil pessoas, torcida organizada, né? E eu pensei assim, por que é que na música clássica a gente não tem um evento desse porte? Um evento assim, de encher um teatro, sabe? De ter torcida organizada, de preferência dessa música, daquela outra música e tal. E aí eu inventei de fazer o primeiro festival de música da Guanabara. E quando eu fui assumir a direção do Instituto Nacional de Música, da Funarte, eu levei essa Bienal de Música Contemporânea Brasileira, levei para a Funarte. O Edino Krieger se imbuiu nessa faceta administrativa em que iniciou com os festivais de música da Guanabara, criados por ele, e que culminaram com as bienais de música contemporânea do Rio de Janeiro. Porque não é todo compositor, todo criador que tem essa disposição para se enfronhar em questões administrativas, que muitas vezes roubam o tempo que ele poderia dedicar a compor, né? E os eventos que o Edino Krieger criou oportunizaram diversos compositores. Henrique de Curitiba, José Penalva, que estavam inseridos em instituições, e também compositores independentes que sobrevivem da sua produção, como a curitibana Jussi de Oliveira e Tim Rescala. O compositor de hoje tem um repertório de possibilidades técnicas e expressivas.
muito maior do que tinha Mozart na época dele, né? Ou até do que tinha Beethoven, né? Os compositores de hoje podem se aventurar desde técnicas radicalmente contemporâneas, criadas no seu tempo, bem como fazer um passeio por formas musicais em voga no passado. O Edino conta da sua admiração pela passacaglia, que é uma forma musical de tema e variações muito usada no período barroco. Mas ele também mergulha em formas simples, em danças como a valsa, uma dança frequente nos salões brasileiros, sem o menor pudor em conversar com Pixinguinha e Ernesto Nazaré. A Bela Luna é um exemplo dessa versatilidade e liberdade. O compositor em pleno estado de imaginação, realizando uma criação de fins pessoais, uma elegia à sua neta. Eu não tenho um estilo definitivo, entendeu? De fazer música. Agora, se eu faço uma valsinha para uma neta, eu tenho que fazer uma coisa simplesinha, entende? Quero fazer uma coisa que seja agradável aos ouvidos de uma criança de 2 anos, né? A criação musical é sempre um processo de fantasia, né? De imaginação, né? Então, você dá traço da bola para você imaginar, e às vezes você imagina as coisas que não são tradicionais, né? Se você quiser brincar com o violão, você fica livre, né? Para fazer o que você bem entender.